10-1. 10-1, acabou a votação. Só o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, votou pela absolvição do Daniel Silveira. E o André Mendonça, que também foi indicado pelo Bolsonaro e votou pela condenação, teve um voto diferente do relator, que é o Alexandre de Moraes. Ele reduziu a pena na proposta dele, né, na proposta de voto. Então, todos os ministros já votaram, foi encerrada aqui as manifestações todas. Queria lembrar aqui as propostas de penas para trazer para vocês aqui. A do Alexandre de Moraes, que é o relator, é de 8 anos e 9 meses de prisão, com início já em regime fechado, e a perda do mandato e dos direitos políticos. Todos os outros, fora o Nunes, condenaram alinhados ao Moraes, 8 anos e 9 meses. O André Mendonça também condenou, mas há 2 anos e 9 meses. 2 anos, exatamente. Então, foi uma goleada, 10-1. A surpresa do André Mendonça, pelo menos condenou, mas foi uma coisa ridícula, né? E foi um alinhamento total. E o que eu percebi, Paulo, é o seguinte: antes tinha 2 grupos no STF, os garantistas e os... como é que era o nome do outro, Paulo? Punitivistas. E os punitivistas. Agora são os não bolsonaristas contra os bolsonaristas. Se viu perfeitamente Nunes Marques e André Mendonça isolados e todos os outros alinhados, sabe? Então, e o recado do Toffoli: temos que ficar unidos, isso faz parte... Eu achei mais contundente foi o discurso do Toffoli, que nem falou do caso em si, mas falou da engenharia do caos, da qual faz parte esse tipo de atitude, como desse Daniel Silveira. A engenharia do caos, e a engenharia do caos não vai parar, isso aí, e nós temos que ficar unidos. Isso é um recado para a corte. Acabou o negócio de garantista e punitivista. Agora são aqueles 2 bolsonaristas e os que não são bolsonaristas. Eu, pelo menos, interpretei assim. Eu só acrescentaria o seguinte: união num caso em que se julga um bolsonarista, né? Qualquer outro tema vai dispersar, como sempre, né? Por conta das convicções de cada um. Mas, nesse caso do Daniel Silveira, de fato, tinha uma intenção dos ministros, esses eram os bastidores que estavam vindo nos últimos dias, inclusive, né? Que eles queriam se mostrar coesos para mostrar essa imagem num placar de 10-1 ou de 11-0, enfim. E eles conseguiram, né? O Nunes Marques foi a única divergência e acho que foi bem sucedida essa tentativa de mostrar coesão. Agora, era um caso de um bolsonarista que atacou, que agrediu, principalmente o Alexandre de Moraes, mas também o Supremo, né? Outros assuntos, acho que segue a vida como ela era, né? Agora, Gisele, os principais assuntos, né, desse ano de eleições são esses, né, relativos à desconfiança de urnas, a Bolsonaro. Então, por isso eles vão se manter coesos esse ano, é um ano de eleições. Sim. O STF vai enfrentar julgamentos como esse, sempre com bolsonaristas, né? Diga, Paulo, o que você achou do julgamento? Olha, eu acho que eu concordo que há, sim, foi uma manifestação importante, mas eu acho que a gente tem que lembrar de um ponto que eu acho essencial nessa decisão. O que o Supremo julgou foi um ataque ao Alexandre de Moraes. Ou seja, o Supremo, o voto do Supremo dificilmente seria um voto contra o Alexandre de Moraes ou seria um voto fraco a favor do Alexandre de Moraes. Porque é o ministro que foi colocado em questão, que foi atacado pelo Daniel Silveira, um ministro que está assim, que está realmente encarregado, né, que é o relator que assumiu todos os casos contra essa virulência bolsonarista, contra as manifestações do Bolsonaro. Então, eu acho que dificilmente
haveria uma derrota ou uma vitória amarga. Eu acho que isso assim é um caso, porque assim, não está julgando uma questão em abstrato, está julgando uma questão que diz respeito diretamente ao Alexandre de Moraes. O Daniel Silveira, o alvo dele é Alexandre de Moraes, os ataques dele são Alexandre de Moraes, então, assim, o Supremo não podia ficar assim, mais ou menos, né? Não podia ser assim uma coisa xoxa, tinha que ser isso, foi, é importante, não vamos diminuir essa importância agora. Em outras questões, as coisas assim, não estiver o Supremo em jogo, eu não sei se tem tantos princípios, tantos valores, assim, para que isso daí seja um sinal mais duradouro. Eu vi agora, porque agora, vamos dizer assim, qualquer um pode ser atacado assim. E ao dar essa resposta, o Supremo falou que ataques contra seus membros ele não vai aceitar.